Fala, gente! Hoje vamos falar sobre as duas cartas de Timóteo. Eu quero bater um papo com vocês aqui a respeito disso, porque eu acredito que tem muitos ensinamentos, muito ouro dentro das duas cartas de Timóteo. Eu tenho lido um livro que na verdade é sobre a biografia de Paulo de N.T. Wright, este livro aqui, e ele fala um pouco sobre o seu discípulo amado, né, que é Timóteo. E aí eu comecei a pesquisar a fundo um pouco mais da história de Timóteo, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Você que está me ouvindo, que deseja ser um líder, não só de liderar outras pessoas, mas aprender a liderar a si mesmo. Ou você conhece alguém que deseja, você sabe que tem um potencial de liderança, manda para essa pessoa também. Não se esqueça de curtir aqui, se inscreva, nos ajude. Também acesse todos os links que a gente coloca de livros, porque você comprando, não necessariamente o livro, mas entrando pelo link e comprando outra coisa, a gente acaba ganhando uma comissão e é uma forma de você me ajudar para comprar mais equipamentos para a gente fazer mais vídeos e expandir o reino de Deus. Tá bom? Então vamos lá falar sobre Timóteo. Eu preparei um PDF bem simples, inclusive eu vou deixar ele aqui no link da descrição para você depois poder dar uma olhadinha. É bem simples, mas é bem rico em algumas informações sobre a história de Timóteo. Então, Timóteo, o discípulo amado de Paulo, Timóteo, um jovem pastor que tinha a missão de dirigir, pastorear a igreja de Éfeso, foi onde ele passou mais tempo, e também a igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto foi mais ali junto com Paulo. Agora, onde ele colocou a mão na massa mesmo foi em Éfeso. Timóteo, ele é de Listra, uma região da Galácia, que mais ou menos atualmente seria a Turquia, hoje, né, para título de informação. Mas eu queria começar pela família de Timóteo, porque aqui tem uma informação muito importante. Timóteo, ele vem de uma família que tem uma solidez espiritual muito forte, muito mais pela parte materna do que paterna. A Bíblia vai narrar que Timóteo tinha o seu pai era grego, pagão, mas a sua mãe era judia. Quando a gente fala da mãe, e também a Bíblia, além de falar da mãe de Timóteo, ela vai falar da avó de Timóteo, a mãe Eunice e a avó Lloyd. E tem uma coisa interessante aqui, quando eu estava lendo, eu acho que foi um dos pontos que me chamou muita atenção para poder gravar e compartilhar isso com vocês. É que na família de Timóteo, vai falar que Paulo via a fé de Timóteo, uma fé sem fingimento, uma fé sincera, uma fé real, porém uma fé que foi herdada da sua mãe e da sua avó. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando como a unção e a autoridade geracional, ela escorre de uma forma tão linda e genuína. A gente sabe que, de fato, existem pecados e bênçãos que nós herdamos dos nossos antepassados, mas eu quero focar aqui na parte da bênção de que a mãe e a avó conseguiu repassar para este menino. A Bíblia vai falar, não vai contar plenamente a conversão dele, mas lá em 2 Timóteo capítulo 3, vai narrar um episódio que deixa muito claro como tudo isso aconteceu. Paulo foi apedrejado em Listra, quase morreu, e Timóteo foi testemunha desse ato, e por conta da fé e da coragem de Paulo, Timóteo foi inspirado e se converteu ao cristianismo e começou a caminhar com Paulo por conta da coragem e da fé prática de Paulo. Então isso aqui é muito valioso, porque as nossas ações, as nossas atitudes, quando elas são pautadas na palavra, elas estão refletindo nas pessoas. Por mais que você não veja, por mais que você não saiba, mas toda a nossa atitude, toda a nossa ação pautada na palavra. Eu falo na palavra porque eu estou falando do lado positivo, mas também tem a parte negativa, mas eu não quero falar da parte negativa. Mas toda a parte positiva da palavra, isso reflete nas pessoas. Elas notam como você fala, como você se comporta, como você se veste, qual é a sua atitude, como é a tua fé.
E quando Paulo fala assim, você tem uma fé que herdou da sua mãe e da sua avó, uma fé não fingida. E é nesse ponto que me chama muita atenção. Porque o que seria uma fé não fingida? Uma fé sem fingimento. Isso mostra que um pouco do retrato da igreja naquele tempo onde Paulo estava inserido. Os irmãos ali no caso. E a gente vê que, é claro que hoje também isso se aplica, porque nós temos uma mania de se vestir ou ter uma cara de crente, um jeito de crente. Só que na verdade isso não é algo genuíno e real. Mas a Bíblia vai falar que tanto a mãe como a avó, ela tinha uma fé não fingida, era uma fé real, era uma fé sólida, era uma fé piedosa, era uma fé salvífica, uma fé em Cristo, era uma fé que transforma, é uma fé que está tanto no extraordinário como no ordinário. É uma fé real, uma fé que é visível, sabe? Quando você olha para alguém e a pessoa não precisa nem falar, só pela forma como ela se veste, pela forma como ela se comporta, você fala, esse aí, ele é diferente. Talvez você já tenha alguma experiência com isso. Por quê? Porque é uma fé real, verdadeira. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, como nós, nos dias de hoje, precisamos de uma fé verdadeira, precisamos de uma fé real, uma fé sem fingimento, sem encantamento, sem máscara, sem fantasias, mas uma fé real, sólida. E é um ponto importantíssimo da vida de Timóteo que ele herdou essa fé. E aí você pode estar pensando, poxa Igor, mas eu não vi de um lar cristão, minha mãe e meu pai não são cristãos, como que eu posso entender e praticar isso? Eu também não vi de um berço evangélico, mas isso não significa que nós somos isentos a isso. Não é que a sua mãe e seu pai não foi um bom exemplo para você, que você não pode ser um bom exemplo para os seus filhos. Pegue isso como munição, pegue isso como combustível para que você possa levar aos seus, não somente os seus filhos, talvez você que esteja me ouvindo aqui é um jovem e ainda não tem filhos, mas leve isso para os seus pais, leve isso para os seus amigos, seja alguém que não tem uma fé fingida, seja alguém que tem uma fé real, sincera e verdadeira. Esse é um ponto extraordinário da vida de Timóteo. E é muito legal quando Paulo ele começa a enxergar e como ele vê isso na vida de Timóteo. Então, esse é um ponto muito bom. Outra coisa também que eu acho muito interessante da vida de Timóteo é como ele foi separado ao ministério. Desde a conversão de Timóteo, a gente vê que Timóteo ele tinha algumas qualidades. Ele era humilde, ele era honesto, ele era apegado na verdade, ele era um menino que tinha uma sensibilidade muito grande, não só uma sensibilidade negativa, mas uma sensibilidade de ter compaixão, de amor. Então, essa é uma das coisas que Timóteo ele tinha, que faz parte de alguém que está apto ao ministério, alguém que sente, alguém que vive, alguém que compreende. Isso também nos falta nos dias de hoje, porque não é sobre o cargo, mas é sobre a qualificação de como o Senhor ele escolhe alguém para poder construir esse legado. E aí vai falar também que Timóteo ele era perseverante, ele era alguém fiel à palavra. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, porque pensa comigo, gente, Timóteo ele era alguém que era jovem, talvez não tinha credibilidade, talvez não tinha um testemunho extraordinário, não tinha tanta experiência de vida, mas Timóteo, ele era alguém que vivia de fato a palavra de Deus. Ele tinha um bom exemplo, ele conseguia conectar gerações, tanto os mais novos do que ele, até os mais velhos, os mais anciãos, ele conseguia conectar, falar. Eu acho que a única forma da gente alcançar essa maturidade e influência é através do exemplo. É você ser exemplo dos fiéis, exemplo na palavra, exemplo na pureza, exemplo na conduta. E quando a gente se coloca nessa posição, você não precisa mais comprar as pessoas, você não precisa ficar falando, a sua vida fala por você. E isso traz autoridade. Hoje as pessoas não estão procurando, buscando líderes que falam bastante, líderes que têm uma boa oratória. Isso é importante, mas hoje as pessoas estão buscando líderes que têm influência, líderes que vivem de fato a palavra de Deus na prática, no dia a dia,
no 1 a 1. Então isso é uma das qualidades de Timóteo que o fez ele apto a esse ministério. E esse é o convite do Senhor a nós. Eu acho que não tem... Eu vou falar um pouco sobre o combate de Timóteo que ele enfrentou, mas antes de chegar nesse combate, eu gostaria de trazer mais uma reflexão aqui. Às vezes a gente olha muito para as histórias bíblicas e nós achamos que é algo que está muito distante. Mas se você pegar todo o contexto, pegar toda a história do que Timóteo viveu, o que Timóteo teve que enfrentar, é basicamente o que nós enfrentamos hoje em dia. Talvez com uma roupagem diferente, com uma forma diferente, mas o pecado continua sendo o mesmo. E Timóteo, ele era muito apegado à verdade. Tem uma frase que eu escutei, essa frase está pulsando no meu coração, que é uma frase de Lutero, que ele diz que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. E Timóteo, ele era esse menino que vivia a verdade. Hoje é tão difícil você ter pessoas que falam a verdade, ter pessoas que conseguem expressar de fato aquilo que acreditam. Hoje a gente vê uma espiritualidade muito plástica. Todo mundo acredita em tudo, menos no que é sólido. A gente não consegue ter uma opinião própria, não consegue defender a nossa fé com argumentos sólidos na palavra, porque nós acreditamos em tudo. Nós vemos até o reflexo da igreja, no geral, pessoas que pagam, entregam Pix numa live, porque a pessoa falou que vai ter uma revelação, e a gente acredita que aquilo é para nós, e nós pagamos, nós entregamos. Então, é uma fé muito fingida, muito incerta, sabe? A gente acredita em tudo, mas na verdade a gente não acredita em nada, a gente só quer preencher um vazio que somente essa fé sem fingimento pode preencher. E Timóteo, ele sabia desses desafios e ele se colocou alguém apto, ele não almejava, ele não queria, não era algo que, nossa, eu quero isso. Mas ele vivia de uma forma plena, ele vivia de uma forma que as palavras dele refletiam nas atitudes dele. Então eu acho que esse é um ponto que nós devemos nos atentar. Nós que somos jovens, o mercado de trabalho, a igreja, todas as esferas estão esperando as manifestações dos filhos de Deus, é o que diz em Romanos. E para nós nos manifestarmos, nós precisamos entrar nessa plenitude e viver essa plenitude de fato. E alguns desafios que Timóteo enfrentou naquela época foram o forte paganismo, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, uma idolatria institucionalizada, ou seja, eles olhavam para o governo, adoravam o governo, era mais ou menos o que os judeus também estavam enfrentando em Roma, com os imperadores e tudo mais. Mas isso era muito latente. E também o culto ao imperador, essa idolatria de olhar para alguém e prestar cultos a essa pessoa. É uma fé fingida, vivendo algo superficial. Timóteo estava vivendo em um ambiente de uma igreja onde as pessoas não eram responsáveis moralmente, não eram responsáveis espiritualmente. Uma igreja que não andava segundo o aperfeiçoamento dos santos. Se você pegar um pouco o relato da igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, você vai ver um pouco de como Paulo estava preparando a igreja para se aperfeiçoar na estatura do varão perfeito, crescer, trazendo a autoridade dos 5 ministérios. Então, por isso que Paulo ele enfatiza isso, mostrando a autoridade também de Timóteo como um pastor, um jovem pastor, que foi levantado para cobrir e operar nesta obra tão grandiosa. Então, você vai ver que Timóteo, ele tinha uma responsabilidade, mas ele não se calou. Timóteo, ele tinha talvez um certo medo, podemos dizer, de enfrentar algo tão grandioso, mas a forma como ele foi bem instruído, a forma como ele cria no Senhor, a forma como ele vivia, não o deixou de cumprir o propósito pelo qual o Senhor o chamou. E para finalizar, a carta de Paulo a Timóteo é uma das cartas que Paulo está se despedindo, tá encerrando o seu ministério, e ele fala: combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira.
Eu acho interessante porque ele usa esse termo novamente, guardei a fé. E quando ele fala dessa fé, não é essa fé fingida. É uma resposta a Timóteo dizendo assim, Timóteo, você está ainda combatendo o bom combate. Então, de tudo que você poderia guardar, guarde a fé. Guarde a fé que você herdou dos seus pais, da parte materna. Guarde o que é importante. Não guarde apego emocional, não guarde pessoas, não guarde títulos, não guarde experiências, mas guarde a fé no Senhor, para que você possa combater este bom combate. Um menino humilde, um menino que tinha um problema de saúde estomacal, um menino que era limitado, que tinha os seus problemas, mas mesmo assim combateu o bom combate, mesmo assim esteve à frente de uma grande obra. E isso é inspirador. É uma resposta a nós dizendo que sim, é possível ser crente, é possível ser fiel, é possível viver uma verdade de fato nos dias de hoje, inspirados neste jovem Timóteo. Nós só precisamos crer naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Espero que esse vídeo tenha te incentivado e leia, releia as cartas de Paulo a Timóteo. Eu acho que vai te ajudar muito e é algo extraordinário para a gente crescer no Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Falou, falou.